Bom, vamos lá, vamos iniciar a leitura em Êxodo 35, aqui fala do sábado. Êxodo 35, irmãos. Eu vou colocar aqui a transmissão para nós ouvir a narração, certo? Então, pois bem, vamos soltar. Capítulo 35. Tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel, disse-lhes: São estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. Trabalhareis 7 dias, mas o 7º dia será santo, o sábado do repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar, morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor. Cada um de coração disposto, voluntariamente a trará por oferta ao Senhor: ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Venham todos os homens hábeis entre vós e façam tudo o que o Senhor ordenou: o tabernáculo com a sua tenda e a sua coberta, os seus ganchos, as suas tábuas, as suas vergas, as suas colunas e as suas bases, a arca e os seus varais, o propiciatório e o véu do reposteiro, a mesa e os seus varais, e todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro para a iluminação e os seus utensílios, e as suas lâmpadas e o azeite para a iluminação, o altar do incenso e os seus varais, e o óleo da unção, e o incenso aromático, e o reposteiro da porta à entrada do tabernáculo, o altar do holocausto e a sua grelha de bronze, os seus varais e todos os seus utensílios, a bacia e o seu suporte, as cortinas do átrio e as suas colunas e as suas bases, e o reposteiro da porta do átrio, as estacas do tabernáculo e as estacas do átrio e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu, e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da congregação e para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem possuidor de estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tintas de vermelho e peles de animais marinhos os trazia. Todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze por oferta ao Senhor a trazia. E todo possuidor de madeira de acácia para toda obra do serviço a trazia. Todas as mulheres hábeis traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado: estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos de cabra. Os príncipes traziam pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral, e os arômatas, e o azeite para a iluminação, e para o óleo da unção, e para o incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado se fizesse por intermédio de Moisés. Disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze,
em lapidação de pedras de engaste, e para entalho de madeira e para toda sorte de lavores. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de toda habilidade para fazer toda obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador de estofo azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, e a do tecelão. Sim, toda sorte de obra, e a elaborar desenhos. Bom, irmãos, aqui está mais uma leitura de capítulo, e eu apontei algumas coisas para a gente falar. Como a gente já falou sobre esse tipo de arte, de trabalho, em outros capítulos, né, que a gente já falou sobre isso, tá? Eu vou apontar aqui algumas coisas que nós acabamos de ler aqui, né? Ou seja, que Deus, ele não só pede ou determina, como ele também executa. Se a gente observar, é Deus que colocou no coração das pessoas para doar. Deus põe no coração. Deus, ele dá dom para que as pessoas façam o que ele pediu. Olha aqui, vamos ler aqui, ó. Versículo 21. E veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntário o excitou. Observa, Deus moveu e Deus excitou o coração da pessoa. Ou seja, quando fala excitou, foi quando Deus foi lá e deu uma ajuda, mexeu para que a pessoa faça, né? E trouxeram oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para as vestes santas. Tem outro verso também, 26, está falando assim: e todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos das cabras. Ou seja, Deus as moveu, Deus deu dom para elas, né? Tem outras passagens aqui que falam sobre Deus dar o dom. No versículo 35, Deus, ele pede para fazer um serviço, mas aquele povo não tinha instrução para muita coisa que deveria ser feito, então o próprio Deus vai lá e dá o dom para aqueles homens, para que eles fossem habilidosos naquele trabalho. Olha o verso 35. Encheu-os de sabedoria do coração. Olha, Deus dando sabedoria. E que sabedoria que é essa aqui? É a habilidade profissional para fazer as coisas, ó, para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa. Ou seja, quando fala mais engenhosa, ele está falando até a mais difícil. Esses homens deveriam ser muito... Quando Deus deu o dom, eles ficaram muito bom. Sabe o que é um engenheiro top? O melhor, o médico, o melhor. É mais ou menos nessa linha. Ó, e a do gravador em azul, e em púrpura, em carmesim, e em linho fino, né? E do tecelão, fazendo toda a obra e criando invenções. Ou seja, eles estavam criando coisas também que não existiam, tá? Então isso é muito interessante. Alguma coisa para comentar ou a gente já pode ir para o capítulo 36? Então vamos para o capítulo 36. Vamos compartilhar. Aí. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem hábil, a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda obra para o serviço do santuário, segundo tudo que o Senhor havia ordenado. Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe, e a todo homem hábil em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-la. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário para fazê-la. E ainda cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário.
Assim, o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobejava. Assim, todos os homens hábeis entre os que faziam a obra fizeram o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino retorcido, estofo azul, púrpura e carmesim com querubins. De obra de artistas fizeram. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas eram de igual medida. 5 cortinas eram ligadas uma à outra, e as outras 5 também ligadas uma à outra. Fizeram laçadas de estofo azul na orla da cortina, que estava na extremidade do primeiro agrupamento, e de igual modo fizeram na orla da cortina, que estava na extremidade do segundo agrupamento. 50 laçadas fizeram numa cortina, e 50 na outra cortina na extremidade do segundo agrupamento. As laçadas eram contrapostas uma à outra. Fizeram 50 colchetes de ouro, com os quais prenderam as cortinas uma à outra. E o tabernáculo passou a ser um todo. Fizeram também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. Fizeram 11 cortinas. O comprimento de cada cortina era de 30 côvados e a largura de 4 côvados. As 11 cortinas eram de igual medida. Ajuntaram à parte 5 cortinas entre si e de igual modo as 6 restantes. E fizeram 50 laçadas na orla da cortina que estava na extremidade do primeiro agrupamento. Fizeram também 50 colchetes de bronze para juntar a tenda, para que viesse a ser um todo. Fizeram também de peles de carneiro tintas de vermelho, uma coberta para a tenda e outra coberta de peles finas. Fizeram também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais eram colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas tinha 10 côvados de comprimento e côvado e meio de largura. Cada tábua tinha 2 encaixes travados um com o outro. Assim fizeram com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, fizeram 20 delas para o lado sul. Fizeram também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas. 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também fizeram 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com as suas 40 bases de prata. 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Ao lado do tabernáculo para o ocidente, fizeram 6 tábuas. Fizeram também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo de ambos os lados, as quais por baixo estavam separadas, mas em cima se ajuntavam à primeira argola. Assim se fez com as 2 tábuas nos 2 cantos. Assim eram as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases. 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra tábua. Fizeram também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior que olha para o ocidente. A travessa do meio passava ao meio das tábuas de uma extremidade à outra. Cobriram de ouro as tábuas e de ouro fizeram as suas argolas pelas quais passavam as travessas. E cobriram também de ouro as travessas. Fizeram também o véu de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Com querubins o fizeram de obra de artista. E fizeram-lhe 4 colunas de madeira de acácia cobertas de ouro. Os seus colchetes eram de ouro sobre 4 bases de prata. Fizeram também para a porta da tenda um reposteiro de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador, e as suas 5 colunas e os seus colchetes. As suas cabeças e as suas molduras cobriram de ouro, mas as suas 5 bases eram de bronze. Bom, aqui foi o capítulo 36, irmãos. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Aqui a gente leu atrás, inclusive no primeiro verso do capítulo 36, que complementa o que a gente comentou agora há pouco, assim trabalharam Bezalel e Aholiabe
e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência para saber como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme a tudo o que o Senhor tinha ordenado. Irmão, imagina como que esse tabernáculo devia ser bonito, muito bem feito, porque Deus deu dom para esses homens executarem essa obra, para fazerem esse trabalho. Então, não era um trabalho de um bordador comum, não era o trabalho de um ferreiro comum. Provavelmente ali estava o melhor bordador do mundo, os melhores ferreiros do mundo, os melhores carpinteiros do mundo. Por quê? Porque o próprio Deus é quem dá a habilidade para eles fazerem isso, né? Então eu fico tentando imaginar aqui ele dando esses detalhes, né, de como era trançada, de como as cortinas eram ligadas uma à outra, né? Ou seja, com técnicas ali de costura que talvez ninguém ainda tenha feito, tá? Então é muito interessante. Então vamos aqui para o capítulo 36, pode ser? Vamos? A irmã quer falar alguma coisa, irmã Salete? Tem que abrir o áudio. Não, no capítulo 37, o 36 já foi. Correto? É isso mesmo, 37. Só um pequeno comentário. Eu achei maravilhoso quando Moisés deu a ordem para eles parar com tudo que tinha material até para fazer outros tabernáculos. Que coisa linda. E eu fiquei pensando comigo, como foi feito isso? Meu Deus, não dá para imaginar. É muito lindo. Só, irmão. É muito diferente para hoje, né, irmã? Quando já deu a conta, fala, já deu a conta. Já tem demais, olha que coisa linda. Exatamente. Vamos continuar. O irmão Josafá, esse um côvado corresponde a que medida? Olha, irmã, isso é muito subjetivo, porque como a própria Bíblia não fala, existe especulações, tá? Tem gente que fala que um côvado é 60 centímetros, tem outros que falam que é mais do que isso, né? Então a gente não sabe. Tem gente que fala que é mais de 1 metro e pouco, tá? Se não me engano, Golias tinha 6 côvados de altura. 6 côvados de altura daria quanto? Uns 3 ou 4 metros de altura o cara tinha. Uns 3, 4 metros, 5 metros de altura. Entendeu? Então, a gente não sabe bem ao certo as medidas, tá? E tem algumas bíblias, gente, que atrás dela, tá? Tem algumas informações sobre essas coisas, tá? Tem ali um dicionário bíblico. Eu não sei se aquele glossário também fala alguma coisa, mas tem algumas bíblias que tem, ok? Eu não posso dizer, irmã Carmen, é tanto, porque eu não vou estar sendo honesto com vocês, porque a Bíblia, essa é a medida que a Bíblia usa naquela época, né? Até o dia de hoje existem diferenças de medidas, né? A gente aqui no Brasil, o americano usa outra, a gente usa graus Celsius, lá eles usam, parece que é Fahrenheit, tem outras medidas, né? Tem outros... aqui é quilômetros, lá esqueci até o nome que lá fala, léguas, né? Não é léguas. Milhas. Milhas, exatamente. Lá eles usam muito a questão de pés, né? Também. Pés. Então, se hoje já tem essa divergência de medida, né? Imagina a gente lendo algo aqui de aproximadamente aí uns 5.000 anos atrás, isso aqui, né? Mais até, aliás, uns 4.000 anos atrás. Então, eu não posso dizer precisamente, tá, irmã? Mas é mais ou menos isso aí. Não é Amém. Outra coisa que eu preciso falar aqui para vocês, que tem a ver com o nosso tempo de hoje, como eu falei aqui para vocês, que é Deus quem pede a oferta e é Deus quem põe no coração para as pessoas se inclinarem para fazer, como a gente leu aqui. Ou Deus dá condições para fazer. Lembra disso, irmão. Quando Deus quer realmente que você faça alguma coisa, Ele vai tocar no seu coração. Quando você se sente inclinado para fazer, quando alguma coisa mexeu com você, é Deus tocando no coração para fazer, tá? E a gente não deve se preocupar, ou querer inquirir, ou querer investigar, será que eu vou ajudar ou não? Deus tocou, irmão, faça a sua parte e deixa que a pessoa preste atenção para Deus. Então vamos aqui para o capítulo 37, tá?
Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Capítulo 37. Fez também Bezalel a arca de madeira de acácia. De 2 côvados e meio era o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro a cobriu. Por dentro e por fora a cobriu e fez uma bordadura de ouro ao redor. Fundiu para ela 4 argolas de ouro e as pôs nos 4 cantos da arca. 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Fez também varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro. Meteu os varais nas argolas ao lado da arca, para se levar por meio deles a arca. Fez também o propiciatório de ouro puro. De 2 côvados e meio era o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro. De ouro batido os fez nas 2 extremidades do propiciatório. 1 querubim na extremidade de uma parte, e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fez os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estavam eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Fez também a mesa de madeira de acácia. Tinha o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. De ouro puro a cobriu e lhe fez uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe fez moldura ao redor, na largura de 4 dedos, e lhe fez uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhe fundiu 4 argolas de ouro e pôs as argolas nos 4 cantos que estavam nos seus 4 pés. Perto da moldura estavam as argolas, como lugares para os varais para se levar à mesa. Fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro para se levar à mesa. Também fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, os seus pratos e os seus recipientes para incenso e as suas taças em que se haviam de oferecer libações. Fez também o candelabro de ouro puro, de ouro batido o fez. O seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formavam com ele uma só peça. 6 hastes saíam dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. E 3 cálices com formato de amêndoa na outra haste, uma maçaneta e uma flor. Assim eram as 6 hastes que saíam do candelabro. Mas no candelabro mesmo havia 4 cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e com suas flores. Havia uma maçaneta sob 2 hastes que saíam dele, e ainda mais uma maçaneta sob 2 hastes que saíam dele. Assim se fez com as 6 hastes que saíam do candelabro. As suas maçanetas e as suas hastes eram do mesmo. Tudo era de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe fez 7 lâmpadas. As suas espevitadeiras e os seus apagadores eram de ouro puro. De 1 talento de ouro puro se fez o candelabro com todos os seus utensílios. Fez de madeira de acácia o altar do incenso. Tinha 1 côvado e meio de comprimento e 1 de largura. Era quadrado, e 2 de altura. Os chifres formavam uma só peça com ele. De ouro puro cobriu a parte superior, as paredes ao redor e os chifres. E lhe fez uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe fez 2 argolas de ouro debaixo da bordadura. De ambos os lados as fez. Nelas se meteram os varais para se levar ao altar. De madeira de acácia fez os varais e os cobriu de ouro. Fez também o óleo santo da unção e o incenso aromático puro, de obra de perfumista. Bem, aqui, irmãos, aqui segue, né, essa sequência, e eu quero chamar a atenção para uma parte aqui, que eu não costumo ir para frente para falar sobre o que está na frente, que é para a gente continuar a nossa leitura, né? É como se a gente não conhecesse o que está na frente, é para a gente ir lendo a passagem bíblica, tá? A passagem bíblica. Então, quando terminar o estudo, a leitura, que a gente voltar de novo no estudo, aí sim nós vamos fazer a leitura, fazendo a análise comparativa
quando nós estamos lendo aqui sobre o que está lá na frente já, que é Cristo, que é Evangelho. Aí vai ser um outro tipo de estudo, vai ser um estudo fazendo analogia sobre Cristo. Mas aqui no momento a gente está fazendo o estudo literal da passagem bíblica. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, vamos aqui para o verso 8, aliás, o verso 7, 8 e 9. O verso 7, 8 e 9, e eu já vou deixar aberto, pega assim na mão, gente, já deixa aberto, Isaías capítulo 6. Eu peço que vocês vão lá para Isaías capítulo 6. O que eu vou falar para vocês? Lembra quando a gente leu lá atrás, que Deus, quando manda Moisés, ele está dando as medidas para Moisés, ele está passando todo o mapa de como tem que ser feito o tabernáculo, ele fala, faça conforme a tudo que eu te mostrei. Então, que a gente acreditava que Deus teria dado uma visão para Moisés de como é o templo lá na glória de Deus. Lá mesmo na glória. Então, deixa eu só achar a passagem bíblica. Aqui, eu achei. Tá? Então a gente vai voltar a ler aquela parte lá e já deixa marcado aí o versículo 6 de Isaías 6. Versículo 6 de Isaías 6. Vamos ler agora Êxodo. Êxodo 7, versículos 7, 8 e 9, que é desse capítulo que a gente acabou de ler. Presta atenção. Fez também 2 querubins de ouro, de obra batidos fez, das 2 extremidades do propiciatório. Ou seja, tá cada um em uma ponta. O propiciatório está embaixo. Gente, o propiciatório é o lugar santo e sagrado. É o lugar mais santo e sagrado, tá? Do propiciatório. Olha só, versículo 8. Um querubim na extremidade de um lado e o outro querubim na outra extremidade do outro lado. De uma só peça, com o propiciatório fez os querubins de 2 extremidades, aliás, nas 2 extremidades deles. O 9. E os querubins estendiam as suas asas por cima, cobrindo com suas asas o propiciatório, e os seus rostos estavam defronte um do outro. Ou seja, eles estavam de frente um para o outro, né? Os rostos dos querubins estavam virados para o propiciatório. Presta atenção que ele está criando aqui algo que eles estão com a asa aberta, de frente um para o outro e olhando para baixo para algo, para o sagrado, o lugar sagrado. Agora vamos para Isaías capítulo 6, versículo 16. Isaías aqui, nessa passagem bíblica, ele foi arrebatado ao céu. Aqui Isaías, ele está vendo a glória no céu. Olha só o que está escrito aqui, versículo 6. Porém, um dos serafins voou para mim. Não é essa parte aqui, gente. Espera aí que eu vou achar. Está aqui no começo, ó. Aliás, versículo 2. Isaías 6, versículo 2. Está dizendo assim. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Versículo 4, e os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. E presta atenção, gente, que aqui ele está relatando a imagem que ele viu, a glória que ele viu, e eram anjos por cima do que era sagrado, por cima do que era santo, né? Clamando e dizendo santo, santo, santo. Aqui Isaías está dizendo que ele teve uma visão, e essa visão coincide exatamente com o propiciatório que estava sendo feito, né? Ou seja, a imagem do propiciatório é muita semelhança. Então, isso aqui corrobora mais um pouco para dizer que Deus provavelmente também deve ter dado uma visão a Moisés, para não ficar difícil, para não ficar só na regra teórica, ou seja, Deus mandando e escrevendo, para não ficar difícil, Deus também dá uma imagem para ele ver, para poder fazer
aquele trabalho, né? Para poder fazer aquele trabalho. Então, essa parte de Isaías, lembre-se, irmão, é a parte onde aparecem os anjos voando por cima de Deus, que são serafins. Os serafins, irmão, provavelmente é uma espécie de anjo de alta patente no céu. Muita, muita alta patente. Não é, sabe, é aqueles guardas mesmo da realeza, os mais preparados, porque na terra tem, né? O rei tem a guarda pessoal, que é os mais preparados, é os melhores, né? Que ficam mais próximos do rei. Esses aqui são serafins, não são nem anjos, são chamados de serafins, né? Com 6 asas, e eles estão voando por cima de Deus. Bom, alguma pergunta, irmão, para fazer? Para a gente ir para o capítulo 38? Irmã Beth, pode falar. Irmão Josafá, e os querubins também são anjos, né? São anjos. Como é que fala? É como se fosse, mais ou menos, são patentes de anjos. A Bíblia fala de anjos, arcanjos, querubins, serafins. Então tem ali umas qualidades de anjos, né? As nossas conjecturas dentro do que a gente já tem lido a Bíblia, estudado, o arcanjo parece que é um tipo de anjo de patente alta de exércitos, né? De exércitos, aquele que comanda. E tem os querubins também, né? E os serafins, que é aqueles que estão ainda mais próximos de Deus. O que dá a entender que o serafim é a última qualidade de anjo. Irmão, Zé, abaixa o seu aí. Precisa fechar o áudio para poder ouvir. Agora melhorou. Entendeu? Irmã, tem divisões, tá? O que dá a entender que o anjo pode ser a qualidade de todos ou aquele que é tipo soldado. É aquele básico, o básico, né? E aí tem outros que nem Miguel é chamado de arcanjo Miguel. E ele não é um anjo pequeno lá no céu. Ele é um anjo que comanda exército. Então não é um anjo pequeno, né? Os querubins também não são. Os serafins também não. Então existe ali uma patente. Mas no céu, gente, não tem esse sentimento carnal nosso que a gente corre o risco de sentir inveja um do outro ou querer ser maior do que o outro. Isso não existe lá. Tudo que não importa a posição, todos farão o seu melhor. A gente vai fazer com prazer, com alegria, porque esse sentimento caído que nós temos aqui na Terra não vai estar mais conosco. O que está em cima, ele não vai ser soberbo, ele não vai, ou seja, lá vai realmente funcionar os ensinamentos de Jesus, ou seja, o que está em cima vai servir muito melhor os que estão embaixo, como servindo não para ser servido, né? É os ensinamentos de Jesus. Tá bom, irmã Beth? Tá bom, irmão. Deus abençoe. Entendi bem. Amém. Entendi o irmão... aliás, a irmã Roberta Ferreira. Irmão Josafá, o propiciatório era o lugar mais santo que tinha? O propiciatório, irmã, é o lugar santo e sagrado onde é feito ali as ofertas. Espera aí, deixa eu só tirar essa dúvida. É isso mesmo, é o propiciatório onde é oferecido ali a oferta santa e sagrada que só o sumo sacerdote poderia oferecer uma vez ao ano, né? Vamos consultar aqui para a gente não passar informação errada, pessoal, né? Coloca propiciatório. É o lugar de americana, vamos ver. Cobertura de ouro da arca sagrada, que é o que a gente acabou de ler, né? Vaso sagrado em que se oferecem sacrifícios a Deus. É isso mesmo. É o lugar ali onde é feito o sacrifício santo. É aquilo que é mais sagrado. E esse propiciatório, ele está dentro do sumo tabernáculo. Existe o tabernáculo, que é o lugar santo,
E dentro dessa tenda tem uma outra tenda menor que é chamado lugar santíssimo. Dentro do lugar da tenda maior, que é o lugar santo, que o povo não pode entrar, ninguém dos judeus entrou, só entrava o sacerdote. Só entrava o sacerdote, que é aquele que foi separado a Deus para aquela vocação. Eles entram ali para oferecer o incenso, acender as lâmpadas, que isso era feito todo dia. E dentro desse lugar tinha um outro tabernáculo menor, esse aí, só o sumo sacerdote, que é o sacerdote chefe, o top. Ele entrava nesse lugar uma vez por ano só. Só podia entrar uma vez por ano. E o povo não podia entrar lá. Detalhe, eles amarravam uma corda nesse sumo sacerdote, porque se ele morresse lá dentro, o povo não podia entrar para tirar ele. Não podia entrar. Então ele ia ser arrastado, puxado para fora, porque não poderia entrar ali de forma alguma. Tá? Então você tem o tabernáculo, que é a tenda, onde tem todas essas coisas que está sendo dito aqui, né? Que está sendo descrita, o véu, tudo, e lá dentro tem o sumo tabernáculo, é o lugar santo do Santíssimo. Ali dentro está a arca do concerto. Ali dentro está a arca, onde está a tábua, está a vara de Moisés, está também como é que fala? O maná. Acho que são essas três coisas. A tábua, a vara e o maná, né? E o maná. São essas três coisas que estão ali dentro. Tá bom assim? Deus abençoe. Amém. O irmão Francisco, pode falar, irmão Francisco. O meu amado, imagina a responsabilidade, né? Se você está em pecado. Se fosse isso em algumas igrejas, para a gente não gerar nenhum tipo de problema aqui, quanto de que coisa que aconteceria, né? Então, daria muito mais responsabilidade em falar daquilo que é santo. Exatamente. Ali, gente, você tinha Deus, presta atenção, Deus fiscalizando. Deus deu ordem. E o anjo de Deus estava lá. E Deus estava fiscalizando. Não à toa que mais para frente a gente vai ler aqui que 2 filhos de Moisés, de Arão, eles trazem um fogo que não é o fogo tirado da onde deveria ser tirado. O fogo para eles usarem, eu acredito que era para acender lá as velas, alguma coisa, era para fazer o sacrifício. Aí tudo que está no sacrifício é santo, inclusive o fogo. Era para ser usado o fogo da oferta para ser levado e acendido o que deveria ser acendido. Aí eles levaram fogo que não foi tirado da oferta. Deus chama de fogo estranho. Fogo estranho. O que aconteceu? Os 2 morreram queimados vivo. Gente, terrível. Deus... Gente, a gente tem que entender uma coisa. Não é um Deus birrento que chega, não fez o que eu mandei. Existe uma santidade em Deus muito grande. Como o povo pediu que Deus estivesse com eles, e Deus foi, não é que Deus quer, gente, é que a santidade de Deus consome. Então Deus, ele viu regras, ele viu um modo para fazer ali, para que o povo conseguisse ser santo também e se aproximassem deles, sem acontecer prejuízo algum. Então não é Deus que está falando, eu vou querer matar ele. Não é isso, gente. Até para nós poder entrar na glória de Deus, Deus teve que mandar o Filho morrer para nos santificar, para nós poder entrar. Porque ninguém pode entrar se não for santo. Aquela parte do Salmo 24, Deus está dando uma advertência. Ele está fazendo uma pergunta retórica e dá uma advertência. Ele fala, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fiz os céus, eu fiz a terra, eu fiz tudo o que está sobre a terra. Quem pode subir no meu santo monte? Deus está querendo dizer com isso o quê? Ninguém pode subir aqui. Eu sou santo. Vocês não são santos. Mas eu sou santo. E aí sobe começa a subir e todo mundo começa a dar glória. Eu imagino aquela cena, anjo dando glória a todo mundo. Quem é esse? É o rei da glória. Glória a Deus, glória, tem um que está subindo. Porque aquele que estava subindo para interceder pelo povo, para o bem de todos os outros que estavam lá. Então não é Deus querendo mal. Deus é santo, muito santo, e não pode se aproximar dele se você não for santo.
Se nós não formos santos. Então tem todas essas regras aqui, irmão, e graças a Deus, nos dias de hoje, Jesus cumpriu todas essas regras. Ele é santo, ele foi ofertado santo, e por isso a nossa alma foi santificada. Irmão, no Novo Testamento, existe 2 tipos de santificação. A primeira é a que Cristo já fez para nós. A sua alma já está santificada, ou seja, você já está justificado. Se você morrer hoje, meu querido, você vai se salvar porque Cristo te santificou. Aí tem a segunda santificação, qual que é? A minha. Agora eu quero santificar o meu corpo para Deus. Eu quero fazer com que o meu corpo seja um templo que glorifique a Deus. Então é a nossa santificação. É por isso que a Bíblia exorta nós a nos santificar. E se você for ler lá, em outras passagens bíblicas, a gente vai ver que Paulo está falando que Cristo nos santificou, que é a santificação para a salvação. Então, irmão, para você se salvar, entenda uma coisa, Cristo te santificou. É por isso que você pode ter essa segurança. Estou salvo. Desde hoje eu já estou salvo. Por quê? Porque Cristo, quando paga a minha dívida, ele me santifica. Ou seja, ele me devolve para Deus no meu estado original, antes da queda. Você caiu. Você perdeu a amizade com Deus. Quando Cristo morre lá por você, ele te levanta de novo, te colocando vivo na presença de Deus. Hoje nós somos vivos para Deus. Eu não sei se vocês entenderam, mas é mais ou menos isso. Então agora é o capítulo 38, né? Eu falei tanto aqui. É 38 ou 39? 38. 38, né, irmão? Tá. Então vamos ler aqui capítulo 38. Vamos compartilhar a tela agora. Capítulo 38. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia. De 5 côvados era o comprimento e de 5 a largura. Era quadrado o altar. E de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos fez levantar-se 4 chifres, os quais formavam uma só peça com o altar, e os cobriu de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, recipientes para recolher as suas cinzas, e pás, e bacias, e garfos, e braseiros. Todos esses utensílios de bronze os fez. Fez também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede, do rebordo do altar para baixo, a qual chegava até o meio do altar. Fundiu 4 argolas para os 4 cantos da grelha de bronze, para nela se meterem os varais. Fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de bronze. Meteu os varais nas argolas, de um e de outro lado do altar, para ser levado. Fez também a bacia de bronze, com o seu suporte de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação. Fez também o átrio ao lado meridional que dá para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino retorcido, de 100 côvados de comprimento. As suas 20 colunas e as suas bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. De igual modo, para o lado norte, haviam cortinas de 100 côvados de comprimento. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. Para o lado do ocidente, haviam cortinas de 50 côvados. As suas colunas eram 10, as suas bases 10. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. Do lado oriental, para o levante, eram as cortinas de 50 côvados. As cortinas para um lado da entrada eram de 15 côvados. As suas colunas eram 3, as suas bases 3. Para o outro lado da entrada do átrio, de um e de outro lado da entrada, eram as cortinas de 15 côvados. As suas colunas eram 3, as suas bases 3. Todas as cortinas ao redor do átrio eram de linho fino retorcido. As bases das colunas eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. O reposteiro da porta do átrio era de obra de bordador, de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. O comprimento era de 20 côvados,
e a altura na largura era de 5 côvados, segundo a medida da cortina do átrio. As suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de bronze. Os seus ganchos eram de prata, e o revestimento das suas cabeças e as suas vergas de prata. Todos os pregos do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. Esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho, segundo por ordem de Moisés, foram contadas para o serviço dos levitas, por intermédio de Itamar, filho do sacerdote Arão. Fez Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor ordenara a Moisés. E com ele, Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, mestre de obra, desenhista e bordador em estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. Todo o ouro empregado na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 29 talentos e 730 ciclos, segundo o ciclo do santuário. A prata dos arrolados da congregação foram 100 talentos e 1.775 ciclos, segundo o ciclo do santuário. 1 beca por cabeça, isto é, meio ciclo, segundo o ciclo do santuário, de qualquer dos arrolados, de 20 anos para cima, que foram 603.550. Empregaram-se 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para 100 bases, 100 talentos. 1 talento para cada base. Dos 1.775 ciclos fez os colchetes das colunas e cobriu as suas cabeças e lhes fez as vergas. O bronze da oferta foram 70 talentos e 2.400 ciclos. Dele fez as bases da porta da tenda da congregação, e o altar de bronze, e a sua grelha de bronze, e todos os utensílios do altar, e as bases do átrio ao redor, e as bases da porta do átrio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do átrio ao redor. Irmãos, eu vou colocar o capítulo 39, tá? Porque aqui tá só relatando, né, essas passagens bíblicas que é falando de medidas, essas coisas que a gente já viu, a gente já tá vendo isso. Então, eu peço que vocês também aguentem firme, porque vai ter momentos aqui na Bíblia que vem umas partes cansativas, porque parece que são repetições, mas não são, gente, tá? Tem informações importantes no meio de cada um desses capítulos, tá bom? Então vamos agora para o capítulo 39. Capítulo 39. Fizeram também de estofo azul, púrpura e carmesim as vestes finamente tecidas para ministrar no santuário, e também fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram a estola sacerdotal de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. De ouro batido fizeram lâminas delgadas e as cortaram em fios para permearem entre o estofo azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino da obra de desenhista. Tinha 2 ombreiras que se ajuntavam às suas 2 extremidades e assim se uniam. O cinto de obra esmerada que estava sobre a estola sacerdotal era de obra igual, da mesma obra de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Também se prepararam as pedras de ônix, engastadas em ouro, trabalhadas como lavores de sinete com os nomes dos filhos de Israel, e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Conforme a obra da estola sacerdotal, de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Era quadrado. Duplo fizeram o peitoral. De 1 palmo era o seu comprimento e de 1 palmo dobrado a sua largura. Colocaram nele engastes de pedras com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo era a primeira. A segunda ordem era de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem era de jacinto, ágata e ametista. A terceira ordem era de jacinto, ágata e ametista. E a quarta ordem era de berilo, ônix e jaspe.
Eram elas guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras eram conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo seus nomes. Eram esculpidas como sinete, cada uma com seu nome para as 12 tribos. E fizeram para o peitoral correntes como cordas de obra trançada de ouro puro. Também fizeram para o peitoral 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro. E puseram as 2 argolas nas extremidades do peitoral. E meteram as 2 correntes trançadas de ouro nas 2 argolas na extremidade do peitoral. As outras 2 pontas das 2 correntes trançadas meteram nos 2 engastes e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua orla interior oposta à estola sacerdotal. Fizeram também mais 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto da obra esmerada da estola sacerdotal. E ligaram o peitoral com as suas argolas, às argolas da estola sacerdotal, por cima com uma fita azul, para que estivesse sobre o cinto da obra esmerada da estola sacerdotal, e nunca o peitoral se separasse da estola sacerdotal, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também a sobrepeliz da estola sacerdotal de obra tecida, toda de estofo azul. No meio dela havia uma abertura. Era debruada como a abertura de uma saia de malha, para que se não rompesse. Em toda a orla da sobrepeliz fizeram romãs de estofo azul, carmesim e linho retorcido. Fizeram campainhas de ouro puro e as colocaram no meio das romãs em toda a orla da sobrepeliz. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã em toda a orla da sobrepeliz, para se usar ao ministrar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, e as tiaras de linho fino, e os calções de linho fino retorcido, e o cinto de linho fino retorcido, e de estofo azul, e de púrpura, e de carmesim, obra de bordador, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Também fizeram de ouro puro a lâmina da coroa sagrada, e nela gravaram a maneira de gravuras de sinete, santidade ao Senhor. E ataram-na com um cordão de estofo azul, para prender a lâmina à parte superior da mitra, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Assim se concluiu toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação. E os filhos de Israel fizeram tudo segundo o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, as suas vergas, as suas colunas e as suas bases. A coberta de peles de carneiro tintas de vermelho, e as cobertas de peles finas, e o véu do reposteiro, a arca do testemunho e os seus varais, e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro de ouro puro com as suas lâmpadas. As lâmpadas colocaram em ordem, e todos os seus utensílios e o azeite para iluminação. Também o altar de ouro, e o óleo da unção, e o incenso aromático, e o reposteiro da porta da tenda. O altar de bronze, e a sua grelha de bronze, e os seus varais, e todos os seus utensílios, e a bacia, e o seu suporte. As cortinas do átrio, e as suas colunas, e as suas bases, e o reposteiro para a porta do átrio, e as suas cordas, e os seus pregos, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação. As vestes finamente tecidas para ministrar no santuário, e as vestes sagradas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes. Tudo segundo o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim a fizeram, e Moisés os abençoou. Bem, gente, Que lindo! a gente acabou de ler, terminamos de ler a obra da construção do tabernáculo.
tudo vocês acabaram de ouvir, passamos de palavra a palavra como foi feito a construção do tabernáculo e das vestes que seriam usadas pelo sacerdote. Até as vestes, gente, eram vestes apropriadas. Tudo isso, não é a hora, né? Mas tudo isso remete a Deus e a Cristo, que Cristo nos deu vestes santas e novas. Ele nos preparou para isso. Tem uma parte aqui que eu acho interessante, né? Além do éfode, com aquelas pedras preciosas todas em volta dela, usando o ouro que é para poder grudar uma na outra, que nem o Daniel Barrão já falou ali, ele já cresceu olhando e falou, rapaz, tudo isso aí dava um dinheirão hoje. Daniel Barrão é terrível, Daniel. Presta atenção, irmão. Daniel Barrão já cresceu, ele falou, rapaz, tudo isso aí dava um dinheirão. Ele veio falar do ouro batido, aquelas coisas. Mas sim, era muito dinheiro. Ou seja, o povo deu tudo que tinha. Imagina uma nação pegar todo o seu dinheiro e levar para fazer um templo. Foi muita coisa bonita, muita roupa. Agora, gente, imagina o povo querendo ver o sacerdote com a roupa. O povo que estava aguardando tudo aquilo. E eles não tinham esse acesso, tá? O sacerdote ficava lá dentro do templo, saía também para fora, né? Mas não era todos que iam lá e ia ter acesso, porque a gente está falando aí de mais de 1 milhão de pessoas. Como é que vai chegar perto como é que fala, do tabernáculo, né? Deveria ter uma ordem, ainda mais naquela época que a gente percebeu que tinha um julgamento sobre ele forte, né? Deus ali. Eu imagino assim, que o povo não chegava perto, tá? Quem ia até Moisés era o pai de cada família, ou um pai de cada tribo, como se fosse um bairro, né? Uma região. Ia só os responsáveis ouvir ali as instruções, os mandamentos de Deus, e aí eles voltavam para contar a Moisés, né? Porque não tem espaço para todo mundo. Nem Moisés, se quisesse falar com todo mundo, pensa aí, gente, não tem microfone lá. Como é que ele vai conseguir se comunicar, passar uma ordem para 1 milhão de pessoas? Não tem jeito. Então, eu acredito que eles gritavam muito nos discursos, inclusive Jesus Cristo, para pegar para 5 mil pessoas. Aí eu acho interessante que alguém entra lá no meu canal e fala, mas você fala muito, você grita, você fala... Eu não estou fazendo nem perto do que os apóstolos deveriam fazer, porque os discursos eram na base do berro, gente, do berro, o povo precisava ouvir, né? Então, eu acredito que tem muita gente que, se fosse levado para aquela época, ia ficar chocado, ia ficar espantado, iam voltar para a nossa época tudo escandalizado. Deus me livre, eu fui lá para a época de Jesus, mas não deve ser ele não pode ser ele. Com barba, né, meu Josafá? Barba, falando alto, gritando. Roupa, não tava de terno nem gravata. Não tinha esse negócio, né? Às vezes você chegava perto de Jesus fedendo, porque às vezes não tinha lugar para tomar banho, passava de um dia para o outro, do outro dia lá para o outro, aquele pé cheio de terra, sabe? Porque você vai pisando na terra, sobe aquela poeira, então a parte de baixo vermelha de poeira, né? Isso aí é por isso que os judeus olhavam e falavam, isso aí não pode ser o Messias. O Messias vai nascer num lugar real, um lugar, né, onde tem um templo, onde tem um palácio para poder água. Entendeu, gente? Então, é por isso a gente não pode lá, gente, a regra nas escrituras, tanto aqui, ó, quanto no Novo Testamento, é defesa da palavra de Deus e da verdade. E todo aquele, quanto mais você ama, muitas das vezes mais você se inflama, porque quanto mais você ama, mais indignado você fica com falsos ensinos, com mentira, com engano. O verdadeiro pregador, ele nunca deve estar preocupado com ele mesmo, né? Ao ponto de eu falar, gente, eu errei, vamos voltar atrás, vocês me desculpem, mas se você falar isso, Josafá, vai a metade embora, não importa que vá a metade embora. É assim que tem que ser, compromissado com a verdade, não com a nossa honra, nem com o nosso prestígio, porque a gente não deve ter isso. Sim, irmã Damares, pode falar.
Irmão, esse tabernáculo, ele era móvel? Porque aqui Era está móvel. escrito que trouxeram a Moisés. Exatamente. Esse tabernáculo era uma tenda. Era uma Nossa. tenda muito bem construída, devia ser pesado demais, porque tem muito ouro nisso. Tem muito ouro. Por isso, eu não sei se vocês prestaram atenção, quando eles falam aqui, tem muita argola quando está fazendo. Argola nas pontas do propiciatório, argola na arca, né, que era para carregar, e os varais para levantar e para carregar. Agora, imagina, eles não podem colocar a mão no propiciatório, não pode colocar a mão na arca. Então, aqueles varais, além de ser, imagina, o varal para aguentar um propiciatório de barro, de ouro batido, e eles deveriam colocar de longe, assim, na argola, ó, de longe, para não colocar a mão, aí vai empurrando, o outro pega do outro lado, aí eles levantam para carregar, porque não podiam colocar a mão. Vocês lembram daquele episódio que Davi foi lá buscar a arca do testemunho, e a arca foi cair no chão, alguém encostou a mão nela e a pessoa morreu. Por quê? A santidade de Deus está ali, gente. Não é por mal. Aquilo representa a santidade de Deus. E a santidade de Deus, para você tocar ou chegar próximo, você tem que estar santo. Santo porque é uma ligação que vai acontecer ali. É uma comunhão que entra. E Deus não entra em comunhão com o pecado, né? Ou seja, é um assunto mais complicado para a gente poder falar sobre isso, né? Então, o tabernáculo, ele é móvel, tá, irmã? Ele é móvel, ele não tinha local. Ele ficou por muitos anos em Siló. Siló. Quando eles chegam em Israel, na terra prometida, ele vai para Siló e fica lá em Siló, né? Até que Salomão constrói um templo que já é fixo, né? Ele constrói o templo para o Senhor, né? Aí tudo isso que nós lemos aqui já foi construído de forma permanente. Eles fazem de novo do mesmo jeito, né? Coloca o templo lá dentro, eles fazem tudo, né? Mas aí já é de uma forma permanente, que é o templo do Senhor, né? Mas antes era móvel, porque era a forma, né, de Deus estar, ou seja, Deus vai junto com o povo, aonde o povo tivesse que ir, Deus tá vindo junto. Então, o templo, gente, aliás, o tabernáculo representava Deus com o povo, Deus no meio do povo. Hoje, essa santidade toda foi transferida para onde? Para Cristo. Então, Cristo significa o quê? Deus conosco, que é Emmanuel. Deus veio habitar conosco e veio estar conosco. Entendeu? Então, toda essa santidade, toda essa obra, né, foi tudo transferida para o Filho de Deus, né? Agora é Deus conosco. Sim, irmã Salete, pode falar, minha irmã. Tem que abrir o áudio, tá, irmã? A gente esquece. No capítulo 38, no verso 8, eu marquei aqui porque foi a única vez que eu vi aqui dentro de tudo que nós estamos vendo e aprendendo, que fala das mulheres. Fez também a bacia de bronze com o seu suporte de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação. As mulheres ficavam na porta da tenda ministrando. Como que é isso, irmão? Isso aqui me deixou uma dúvida. Isso aqui não fala muito sobre isso aqui na Bíblia, tá? Mas eu não sei se eram cantos ou alguma coisa e não eram qualquer mulher, tá? Eram as esposas dos sacerdotes, né? Aquelas que faziam parte daquele serviço de santificação. Tem um serviço de santificação para você estar próximo, né? Então essas mulheres aqui, elas ficavam ministrando, mas não é nada do templo, não é nada que tem a ver com o tabernáculo. Deve ser alguma outra coisa a mais extra, né? Que talvez elas estavam fazendo já antes, e aí aproveitaram e fizeram algo para elas também, né? Provavelmente
alguma coisa desse tipo, tá? Mas a gente não vê muita menção sobre isso aqui, tá, irmã? Não tem muita coisa, tá? Mas elas estavam lá ministrando. Eu acredito que sejam cânticos, porque antes disso aqui acontecer, a gente vai ver Miriam dançando com os tamboris e as mulheres louvando a Deus. E Deus não reclamou, não fez nada. Então, muito provavelmente, era uma prática aprovada por Deus. Se não teve repreensão em nada, então aprovada ela por Deus. Então, imagina, você tem um tabernáculo santo, santíssimo. Lá está os homens separados lá por Deus, entrando lá dentro, fazendo o que tem que fazer. Até aí, um suspense. Todo mundo em silêncio. E ele lá dentro, cumprindo com cada rito, para não esquecer nada, fazendo toda a obra. Depois que ele conseguia cumprir com tudo e sair de lá de dentro vivo, conseguia sair de lá de dentro vivo, nesse momento, era um momento de muita euforia, de muita alegria e de muita glória. E aí, provavelmente, as mulheres com os tamboris poderiam começar a tocar e cantar, né? A gente vai ver uma imagem parecida com essa que eu estou falando, lá em Zacarias, né? Em Lucas capítulo 1, lá você vai ver que quando Zacarias entra para ministrar o Senhor, tá todo mundo do lado de fora, de joelho, numa expectativa, em silêncio. E aí eles ficam preocupados porque ele está se demorando. Meu Deus, será que Zacarias pimbou lá dentro? Mas aí Zacarias sai. Quando sai daquele ar de, sabe, deu certo, cumprimos com a ordem, deu tudo certo. Então, meio que encaixa essa ideia, tá? Que lá fora tá as mulheres prontas e preparadas para ministrar o quê? Cânticos e louvores, porque eles tinham cântico, eles tinham louvores, como a Miriam mostrou lá, né? Ela tocando, e ela fala que as mulheres junto com ela louvando e batendo seus tamboris. E não ia ter mulher mais contente do que a própria esposa dos sacerdotes que estavam saindo de lá de dentro, né? Saindo de lá de dentro, e ela deveria estar muito contente. Tá bom, irmã Salete? Lembra, gente? Deus abençoe, irmão. Deus abençoe. Isso que eu estou falando são conjecturas, tá? O que é uma conjectura? É quando você não tem nada muito claro. O que você faz? Você usa recursos, ou seja, você usa evidências que possam apontar para aquilo. Se você tem uma evidência, 2, 3, aquilo já cria uma conjectura, ou seja, é como se você dissesse, provavelmente é isso por causa dessas informações. Entendeu? Então não é que a gente está batendo o martelo e falando, é isso? Não. São conjecturas. Isso é o modo da gente ser cuidadoso para não passar a informação errada. O próximo que está aqui na lista, Berenice. A Berenice, para fazer uma pergunta? Não, irmão, por sem querer. Ah, tá bom. A irmã Adriana. Ô, pastor, rapidinho, só para matar a curiosidade aqui dos irmãos, rapidinho. Irmãos, ó, aqui na minha Bíblia tem que o côvado é a distância entre o cotovelo e a ponta do dedo médio, tá bom? É uma forma de medida, tá? De comprimento, tá bom? Por exemplo, assim, 4 côvados corresponde na proporção lá da época a 1,80 m, tá bom? Deus abençoe, pastor. Tá vendo? Exatamente. Isso. Amém, irmã Adriana. Obrigado por trazer essa informação. Você viu aí que é mais ou menos 1,80 m eram 4 côvados, né? Então, o gigante Golias tinha quase 3 metros, ou 3 metros por aí, né? Era bem grandinho o homem. Bom, irmão Francisco, pode perguntar. Ô, Josafá, eu tive uma outra interpretação desse versículo 8, né? A questão da pia e dos espelhos das mulheres. Eu dei uma olhadinha aqui, eu entendi que eram espelhos feitos, a pia era feita do cobre, que era utilizada dos espelhos das mulheres, como se as mulheres falassem, olha, tá faltando cobre, tô aqui o meu espelho e faz a pia. E lá no no capítulo 30, no versículo 18, justamente está falando sobre fazer a pia de cobre. Ah, sim. Mas é igual o irmão falou, é um entendimento que eu também nunca me deparei com um texto bíblico desse jeito, então é um pouco amador da minha parte, né? Mas é só esse entendimento que eu fiquei, meu irmão. Não, mas é isso mesmo, né? Tá?
Isso é muito bom. A gente vai pesquisar, volta nas escrituras para a gente poder ver outras partes que mencionam. Mas não tem muita menção sobre isso, né? Bom, mais alguém? Alguma pergunta? Não? Então a gente vai deixar, irmão, o capítulo 40 para a semana que vem, para a gente não entrar agora, né? A gente como a gente acabou de ler sobre a construção do tabernáculo, no capítulo 40 da semana que vem, aí a gente começa a leitura onde vai ser feito o levantamento do tabernáculo. Vai ser feito o levantamento, ou a gente pode fazer a leitura agora. Vamos fazer a leitura agora? A gente já encerra o livro de Êxodo, tá? Então vamos fazer a leitura agora e a gente já encerra o livro de Êxodo aqui, tá? Então deixa eu compartilhar a tela com vocês e aí a gente já começa o livro de muito bom o livro de Levítico. Vamos lá. Senhor a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Porás nele a arca do testemunho e a cobrirás com o véu. Meterás nele a mesa e porás por ordem as coisas que estão sobre ela. Também meterás nele o candelabro e acenderás as suas lâmpadas. Porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho e pendurarás o reposteiro da porta do tabernáculo. Porás o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. Porás a bacia entre a tenda da congregação e o altar e a encherás de água. Depois porás o átrio ao redor e pendurarás o reposteiro à porta do átrio. E tomarás o óleo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo que nele está e o consagrarás com todos os seus pertences e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e consagrarás o altar. E o altar se tornará santíssimo. Então ungirás a bacia e o seu suporte, e a consagrarás. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Vestirás Arão das vestes sagradas, e o ungirás, e o consagrarás para que me oficie como sacerdote. Também farás chegar seus filhos e os ungirás como ungiste seu pai, para que me oficiem como sacerdotes. Sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo durante as suas gerações. E tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado. Assim o fez. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases, e armou as suas tendas, e meteu nele as suas vergas, e levantou as suas colunas. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a coberta da tenda por cima, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Tomou o testemunho, e o pôs na arca, e meteu os varais na arca, e pôs o propiciatório em cima da arca. Introduziu a arca no tabernáculo, e pendurou o véu do reposteiro, e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo para o norte, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem os pães da proposição perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e preparou as lâmpadas perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso aromático, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também o reposteiro na porta do tabernáculo, pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de cereais, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e a encheu de água para se lavar. Nela, Moisés, Arão e seus filhos lavavam as mãos e os pés, quando entravam na tenda da congregação e quando se chegavam ao altar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim, Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo.
Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Que interessante, Amém. né? Lindo. Meu Deus. Tudo. Dá até uma estremecida na Deus, hein? gente. No Que final de maravilha. tudo, Deus desce com sua presença para dizer: eu aceito a oferta que vocês fizeram, o trabalho das vossas mãos. E Deus descia com a sua presença, ou seja, realmente, aos olhos do povo, gente, Deus descia lá e era como se Deus estivesse morando lá. Por isso que a gente vê nos Salmos, eles falando da casa do Senhor. Porque realmente Deus, aos olhos dele, descia lá como se Deus tivesse feito dali a sua casa. E a nuvem descia e ficava lá, cheia. E quando a nuvem subia, era sinal de que eles deveriam começar a andar, né? Aí eles deveriam desmontar tudo, e aí o povo ia andando até o lugar ordenado. E era assim que Deus dizia para eles: anda, para. E à noite, fogo. O que é interessante é, como que era esse fogo? Será que era fogo dentro do tabernáculo, por cima do tabernáculo? Será que não consumia o tabernáculo? Porque à noite ficava aquela luz, né? Deus manando aquela luz do fogo para o povo. Então tinha aquele claro, né? Imagina você viver, gente, em um local aonde lá a 1 quilômetro da onde você está, que você não poderia chegar muito perto, você vê aquela luz de noite e fala: meu, ali tem, Deus está ali. Deus está ali. E muita gente viveu assim até morrer, que não entraram na terra prometida. Eles viveram dessa forma, né? Então é interessante que a gente vê aqui, Deus abençoa isso tudo que foi feito, né? E ele mostra a sua presença. Mas hoje, nós não podemos chamar nenhum templo aí que os homens fazem de casa de Deus. Não é? Ao menos que eles mostrar que a nuvem desceu lá, eu não posso chamar de casa de Deus. É casa de oração. É uma casa que a gente faz para nós de orar. É igual aqui. Aqui a gente fez a nossa sala de oração. É a nossa sala de culto. É a nossa sala de estudo bíblico. Mas agora, irmão, quando acaba essas partes mais técnicas, aí começa a entrar a história, os fatos, o que aconteceu. Aqui é um fato, aconteceu. Aí começa a ficar mais interessante ainda a leitura, né? Que é o que vai acontecer em Levíticos. Sim, Mambete, pode falar. Diz que eles andaram 40 anos, né, irmão? No deserto, né? Eles ficaram andando em 40 anos. E uma vez eu li aqui na Bíblia, eu não sei onde está escrito, eu não me recordo, mas diz que quem entrou na cidade lá prometida foi só Caleb, né? E Josué e Caleb. Isso, exatamente. Josué e Caleb, porque eles tiveram, ou seja, eles tiveram fé. Olha só a diferença. Todo mundo que foi, viu os gigantes grandes, mas se esqueceram, tem Deus. Santo Deus, né, meu irmão? Como é que pode, né? Nós temos Deus, cara, ele abriu o mar para nós, matou o exército mais poderoso daquela época, gente. Você sabe que os Estados Unidos tenta invadir o Paraguai e do nada os Estados Unidos é totalmente destruído? Não tem como você explicar isso. Não faz sentido. Porque o povo não é de guerra, nunca pegaram numa espada, porque devia ser proibido lá no Egito, armas. Eles não tinham. Eram lavradores, eram homens que criavam gado, gente que não sabia lutar, e Deus sabia disso. E o que Deus fez? Vocês vão pelo caminho do mar. Moisés obedeceu, mas ele pensou: meu Deus,
por que tá levando nós pelo mar se não tem saída? Era Deus, o plano de Deus. Eu vou matar o exército todo no mar. Deus deu livramento para eles à torta direita. Aí eles viram aquele homem grande e ficaram com medo. Mas Caleb e Josué, olha para você ver a diferença, gente. Eles não eram melhor do que os outros. Porque a presença de Deus já estavam com eles. Eles falaram, de jeito nenhum, assim como Deus entregou todos aqueles povos na nossa mão, vai entregar esses aí também. Eles perceberam, eles confiaram em Deus. Então Deus falou, vocês, porque creram em mim, olha aí, irmão, onde tem quase parecido com essa? Porque creram em mim, herdarão a terra prometida. É igual nos dias de hoje, irmão, tá? Não importa o tamanho da nossa dificuldade, não esqueça, com a gente tá o Deus Todo-Poderoso, vivo, tá? Não se esqueça, nós estamos indo para uma terra prometida, irmão. Essa é, sim, uma terra que mana leite e mel, onde está o nosso Deus, e nunca mais a gente vai sofrer, tá? Porque com nós vai estar o Deus poderoso. A irmã Beth já falou, né, irmã Beth? Tem mais alguém para perguntar alguma coisa? A irmã Salete. Por favor, irmão. Irmã Adriana, repete, por favor, a medida do côvado que eu esqueci. A idade e foco. A medida do côvado é do cotovelo até a ponta dos dedos da mão. Dedo médio da mão, tá? Do cotovelo. 60 centímetros. 4 côvados. Né? 4 côvados é mais ou menos 44,4 centímetros. Eu dei uma pesquisada também, irmãs e irmão Josafá. 42 centímetros. 42 centímetros seria um côvado. Vamos ver. É isso aí, ó. 42 centímetros. Uhum. Agora o côvado de Golias seria maior, né, irmão Josafá? Não, mas lá o côvado lá. Tem um lugar que fala que é de quase 3 metros, mas eu não sei se fala se ele é de 6 côvados, é alguma coisa, a gente tem que ver lá depois de novo, mas era quase 3 metros que o homem tinha. Não era pequenininho, não. Ô, pastor, naquela época não tinha régua, né? É verdade. Não estava padronizado, né, Adriana? Não, mas eles deviam ter, gente, alguma forma, eles tinham algum tipo de régua assim, para poder medir. Não régua igual a nossa, mas alguma coisa que fazia uma medida padrão. Né? Algum tipo eles deviam ter, porque, gente, a gente acha, porque tá lá naquela época, eles não eram inteligentes, eram às vezes muito mais inteligentes do que a gente, tá? Eles não tinham os recursos que nós temos hoje avançado para criar tecnologia, essas coisas, mas dentro do serviço braçal deles, aqui a gente leu, o próprio Deus está dando habilidade para eles fazerem. Adão, como a gente conversou em Gênesis, eu imagino Deus fazendo o homem no seu ápice. Adão está no ápice, inteligentíssimo. Detalhe, aonde que eu posso ver que possa dar a entender que Adão era muito inteligente? Pede para um homem colocar um nome, criar um nome novo, inventar um nome novo para 10 crianças. Ele não consegue. Cleisiane, Cleisinice, Cleide, Cleisiclio, é tudo igual e puxando pro nome do pai e da mãe, né? Não consegue criar algo diferente. Gente, Adão deu um nome particular para cada bicho, e os nomes, se você para pensar, ele tem cara daquele bicho, leão, aí ele foi lá, baleia, são nomes totalmente diferente. Então Deus não ia criar um Adão para depois dar um peteleco na cabeça e falar, Adão, você é meio burro, hein? Não ia fazer isso aí. Ele deve ter criado o homem na sua estatura. Imagina, gente, não foi o meu pai, Manuel, que me educou. Adão foi educado por próprio Deus. Deus ia todas as tardes, sabe lá quantos milhares de anos levou isso? Quantos anos? Não, milhares não, né? Quantos anos levou isso? Mas era o próprio Deus que ia falar com ele, quem ia conversar com ele. Imagina o assunto, a conversa. Muito provavelmente deve ter acontecido a conversa da criação do mundo. Deus explicando, o próprio Deus explicando lá para Adão.
Você quer saber mesmo, Adão? Eu quero, Senhor. Eu queria saber como é que o Senhor fez. Isso, aquilo, outro. Como que o Senhor me fez. Imagina, gente. Eu penso comigo, mas eu enchia de pergunta. Eu ia estar indo atrás dele. Mas eu já tenho que ir embora. Não, mas é só mais uma pergunta. Só mais. Eu juro que é mais uma. Né, irmão Josafá? É que nem os médicos, né? Os médicos hoje em dia também não é muito inteligente, não, meu irmão. Para inventar doença, não. Fala que a gente tem tendinite, bocite, é tudo com it. Aí eu levei minha mãe no médico e falei, não, doutor, fala assim, ó, que ela tá com a enfermidade do it, que já é mais fácil. Só falar tudo, não. Mas era inteligente. Eu vejo um Adão barbudão, Deus já coloca a barba, porque fez ele com barba, né? Queria ver ele com a barba. E homens inteligentes, como nessa época aí também, homens muito inteligentes. Irmã, deixa eu ver quem tá na vez aqui. Irmã Carminha. Oi, irmão Josafá, todo aquele povo que saiu do Egito, muitos morreram no caminho, né? Deus levou, foi levando, fez tanta coisa, tanto milagre, passou o Mar Vermelho, deu pão para comer, deu carne para comer, bateu na rocha, saiu água, aquelas coisas todas que Deus preparou. E mesmo assim, muitos desobedeceram e morreram pelo caminho, não é isso? Exato. Então, hoje, nós que estamos aqui nesse mundo e que somos chamados por Deus para a obediência, para a salvação, para obedecer, crer em Cristo e, consequentemente, ser salvo por Cristo. Então, se nós também vacilarmos, a gente também pode morrer antes da Canaã, não pode? Na Canaã celestial? Se não perseverar, sim. É por isso a necessidade. A gente precisa ouvir o evangelho todo dia. Ou seja, não que seja todo dia você está ouvindo, estou falando constantemente. Ouvindo o evangelho. O evangelho não é uma coisa que se ouve uma vez, aí vai e batiza, acabou. Não, o evangelho é a forma da gente estar lembrando sempre do que foi feito por nós. E é dessa forma com que toda vez que nós ouvimos, a gente vai se apegando mais a Jesus. A gente vai amando mais a Jesus. Isso é uma técnica que o próprio Deus deixou para esse povo aqui. Deus fala para ele, não se esqueça de falar para os seus filhos quão grandes coisas fez o Senhor por vocês. E Deus manda pegar coisas para servir para eles de memória do que Deus fez. O maná que foi colocado dentro da arca. Quando Josué atravessa o rio Jordão, Deus manda pegar uma pedra para cada tribo que está no meio do rio lá embaixo. Só para servir de testemunho, esse povo passou pelo rio Jordão em seco para poder sair do outro lado. Então, a gente precisa ouvir o evangelho, porque isso que a irmã Carminha acabou de falar é aquilo que está lá nas virgens, as 10 virgens. Todas elas eram virgens, ou seja, todas elas tinham um compromisso com o noivo. Só que aquela passagem está querendo dizer que o noivo se demora a voltar. É Jesus avisando para os apóstolos naquele dia. Jesus já estava avisando, eu vou demorar. Mas não se esqueçam de mim. Não fiquem desapercebidos. O que ele está querendo dizer? Que ao demorar, alguns de nós vai continuar virgem. Ou seja, você vai continuar crente, falando de Jesus, mas aquele ânimo murcha, você esquece dele, você começa a esquecer dele, você começa a esfriar, ou seja, você vai esfriando no amor, enquanto as outras 5 perseveraram, esperando ele cada dia. Amanhã ele vem, aí você chega no dia de amanhã, ele não veio, não, mas amanhã ele vem, aí você fica lá, como se fosse aquela noiva que vai para a porta da casa e fica olhando, aí a noite já vai chegando, o seu amado não veio, ela vai dormir na esperança do quê? Amanhã ele vem, e nunca desistir, perseverar, porque um dia ele vem. Então ali é Jesus alertando a gente, não desanime, porque eu vou chegar numa hora que você menos espera, tá? Então por isso que a gente está aqui falando de Jesus Cristo, pregando sobre ele,
A gente ouve falar dele. Eu não sei se vocês perceberam, mas desde quando a gente começou os cultos ao dia de hoje, nós estamos hoje muito mais sensível quando fala de Jesus. A gente sente muito mais. A gente se emociona mais fácil. Isso é a prova do aumento do amor que aconteceu no seu coração. Isso aí é o azeite que aumentou na sua botija. O seu azeite tá grande, tá muito bom. Esse fogo que a palavra de Deus fala sobre o azeite é justamente esse amor queimando por Jesus. É esse amor falando, eu te amo, Senhor. Estou te esperando aqui. Eu estou aguardando a sua volta. E isso, irmã, volta a falar. O evangelho tem que ser falado sempre. Igual aqui, da mesma forma que Deus falou para Moisés. Fale deste concerto sempre, para que não me esqueçam. A ideia de Deus era que não esquecessem dele. Então, para encerrar, Jesus, quando fala, né, é por isso que eu falei que é importantíssimo. Olha, a gente vai pregar uma palavra, estudar o contexto. Qual que é o contexto das virgens? Em que momento Jesus está falando aquilo? O momento ele está quase para ser entregue. Ele sabe que será tirado deles. Ele sabe que vai demorar. E o povo nem sabe. Aqueles que estão com ele nem percebeu isso. Então Jesus já está preparando eles. Olha, o noivo vai embora, vai fazer uma viagem longa, tá? Mas se ele se demorar, não desistam dele. Continue firme, aguardando ele dia após dia. Então eu falo aqui de mim, eu acredito que todos vocês também. O meu sonho é ir morar com Jesus. Eu aguardo ele todos os dias. Eu estou ali na expectativa, ou seja, a morte, para mim, não vai ser um susto. Não vai, quando ela vier achando que vai pôr medo de mim, eu susto, eu vou falar, glória, chegou, eu tô esperando esse dia, faz muito tempo. Ela não vai nem, ou seja, ela não assusta o cristão mais. Ela não, porque a fé é viva de quem sabe para onde vai. A fé é viva. Então a gente vence, a gente traga a morte pela fé. Ela não vai nos assustar. Então aquela ideia de que está salvo para sempre, não é uma coisa verdadeira, porque você pode então, se você se desligar, que nem aquele povo morreu no caminho, não chegou à nova Canaã, nós também, se perdermos a fé no caminho, podemos morrer e não chegar o destino que o Senhor está dando para nós, não é isso? A ideia que tem de alguns teólogos é o seguinte, que aquele que é salvo, ele vai perseverar, porque não vem de nós, é de Deus, essa perseverança. Isso que eu falei de mim, que eu tô aqui aguardando, esperando, eu sei, isso não é de mim, é o Espírito Santo que está em mim, é ele que está fazendo. Então, quando Deus começa, ele conclui. Paulo fala em uma das cartas de Tessalonicenses, no capítulo 5, eu não me lembro o verso agora, tá falando assim, fiel é o que te chama, o que te fará também. Então, o próprio verso está falando, Deus é fiel, ele te chamou e ele vai te fazer fiel. Então é Deus quem vai operar essa obra, mas a gente sabe, não sei, então o que eu vou fazer? A minha parte, né? Eu vou me esforçar, não que eu quero me esforçar para ser salvo. Automaticamente, quando você crê de verdade em Cristo, você entendeu a graça. É irresistível, né, irmão Josafá? Exato. Você não vai mais fazer para ser salvo. O que eu faço hoje, o meu amor que eu tenho por Cristo, o meu desejo de estar com Ele, não é em troca de recompensa, porque Ele já me deu. Ele me deu vida. Eu estou fazendo agora em resposta ao amor que Ele me deu. Ou seja, hoje eu vivo e faço por amor. Entendeu? Então, aquele que não será salvo, irmão, na verdade, ele nunca foi salvo. Porque a própria Bíblia fala, muitos serão chamados. Serão, Deus vai chamar, mas poucos serão escolhidos. Então, é Deus que está operando no meio desse povo todo. Aí a gente não entende, a gente não sabe. Mas eu não tenho dúvida alguma da minha salvação.
Porque não na minha perseverança. É porque eu falei, eu creio tanto em Cristo e no que ele fez por mim, que eu sei que a minha dívida está paga. E eu sei que morrendo hoje, eu vou morar com Cristo, né? Então, eu não acredito que a pessoa que Deus chama, ela volta para trás. Ela se perde, porque é impossível. Ou seja, o que Deus coloca o prazer no nosso coração, não tem como eu voltar para trás. Ou seja, qualquer ser humano nessa terra que Deus abriu os olhos dele para entender essa graça, ninguém vai querer rejeitar. Exemplo, irmã Carminha. Se eu chegar com uma bolsa de $1 milhão aqui, mas a irmã é cega, eu falar para a irmã quer o que eu tenho na mão? A irmã não sabe, pode ficar assustada comigo, ainda mais sem me conhecer, vai falar, eu nem te conheço. Mas se eu abrir os teus olhos, eu tô com uma tonelada de dinheiro aqui, qualquer um vai falar, eu quero, não vou recusar isso. Ou seja, o que eu tô querendo dizer? Quando Deus abre a nossa mente, abre os nossos olhos para entender a graça, não tem como recusar uma coisa boa, que é estar com Deus, é ir morar com Deus. Então, quando Deus nos converte, é Ele agindo e Ele vai continuar agindo até nós nos salvarmos. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão. Amém, irmã? Ô, irmão Josafá, só um ponto, meu irmão, prometo que é o último, tá? Esses debates que a gente tem interno é por falta de instrução bíblica, e eu estou nesse caminho também, tá, irmã Carmen? Eu também questiono, são muitos questionamentos que agora, a graça de Deus, nós estamos tendo esse contato com o evangelho puro e com as santas escrituras. Então, conforme a gente for evoluindo aqui no entendimento, muitas dessas perguntas vão sendo sanadas e a gente vai tendo mais esclarecimento. Sim, exatamente. Isso, irmã, até nós chegando no finalzinho das escrituras, a gente vai ver com fatos, Deus operando, Deus fazendo. Esse povo aqui, ó, eles são desobedientes, eles não querem. Mas Deus não colocou o Espírito Santo neles. Observa, não colocou. Olha a diferença que tem. Deus perto de mim, Deus dentro de mim. Tem muita diferença. Hoje nós não vemos o que eles viram, mas eles não sentem o que nós sentimos hoje. Olha, isso que nós estamos sentindo hoje, esse temor que nós temos, essa fé viva que nós temos, sem nunca ter visto uma nuvem em cima de uma tenda. A gente nunca viu o mar abrir, mas nós cremos muito mais em Deus do que eles criam. Entendeu? Uma vez o meu pai, eu já depois de convertido, eu creio que foi o Espírito Santo que colocou aquilo na minha boca. Quando eu saía na rua, que eu ia sair para algum lugar, o meu pai saía atrás, no portão atrás de mim, preocupado. Olha lá onde você vai, cuidado, aquele negócio de pai, né? E eu andava no meio lá do povão do mundo, então era perigoso. Mas eu já era crente, convertido, logo no comecinho, os primeiros dias. Aí eu saí, mas eu estava saindo para ir para a igreja. Ele veio atrás de mim e falou assim, cuidado, onde você vai? Eu pensei, como assim cuidado onde eu vou? Eu saindo, eu falei assim para ele, pai, Deus cuidou de mim quando ele estava do meu lado. Muito mais agora que ele está dentro de mim. Aí eu fui embora. Aquilo acalmou meu pai. Eu pensei, rapaz, olha só o que eu falei, o que saiu da minha boca. Eu não sabia, mas era Deus. Ou seja, Deus cuida de nós quando a gente ainda nem é convertido e chamado. Muito mais agora que ele nos chamou. É a própria Bíblia que fala isso. Se ele te amou quando você não era nada, imagina agora que você foi lavado pelo sangue do Filho dele. Deus nos ama e Deus vai cuidar de cada um de nós, irmão. Pode ter certeza. Irmã Pedra, pode falar, irmã Pedra. Só entendendo o que você está falando, é o que eu ia perguntar, mas você respondeu metade do que eu ia perguntar. Sim, precisou de uma pandemia para abrir os nossos olhos, eu tiro por mim, que precisou que muita gente se abriu para entender o evangelho e aí as escamas dos olhos cair. Por quê? Só agora a gente passou 30, 40, 50 anos. A gente não entende como é que Deus vai agir, né? Como é que ele vai agir. Eu não sei se vocês... Eu queria trazer... É que eu não quero colocar isso no canal para não despertar interesse no CCBano. A CCB, eu tenho que falar dela aqui, me perdoa, porque a irmã entrou no assunto, tá? A
A CCB, ela produz heresia desde sempre. Você pode ver os tópicos antigos. Só que as pregações antigas da CCB não era essas profetadas. Não tinha tanto essas coisas. Eles falavam um pouco mais de Jesus. Eles falavam um pouco mais sobre Cristo vir, a volta de Deus. Por quê? O que está acontecendo hoje na CCB é fruto daquele meio evangélico, dessas crenças deterministas, esse negócio que Deus vai te dar coisa. Tem muitos desses crentes que acabaram vindo para a CCB e isso veio criando uma bola de neve, contaminando todo mundo, né? Fazendo, ou seja, já não era bom e agora parece que piorou. Antiga, porque eles tinham exclusivismo a CCB, eles tinham uma rixa CCB e Assembleia de Deus. Mas se você busca as pregações um pouco mais antigas da CCB, né, eles tentavam ficar no texto, aqueles senhores simples. Ele fala, irmão, o Senhor tá vindo, e aquele que ficar e não se converter, Deus vai deixar você aí. Pelo menos você vê, olha, rapaz, isso aí tá certo, isso tá na Bíblia. Então, respondendo a pergunta, pode ser que Deus deu um tempo ali para eles, né? Deixou eles aí porque o evangelho, ainda com certa dificuldade, estava sendo pregado, né? Tinha algumas pessoas se convertendo. Hoje, ela descambou de vez. A ponto de, nos cultos da congregação, quando você entra lá, você não vê mais evangelho. Você entra lá, você não vê como a gente faz análise aí, a gente mostra, passou um culto todo pregando a palavra, a gente analisando, não teve evangelho em momento nenhum, tá? A gente não vê. Então pode ser que Deus se cansou disso daí, se cansou e aproveitou a pandemia, apesar que eu tô aqui muito antes da pandemia, mas ninguém acreditava no que eu falava, porque eu não conseguia provar, não conseguia mostrar, né? Mas hoje, irmã, a gente vê Deus operando purinho. Deus está abrindo os olhos das pessoas, Deus está escancarando as heresias graves e sérias da congregação cristã no Brasil. E só vai ficar lá quem realmente já está entregue ao Deus da CCB. Porque tem pessoas que estão vendo, ele sabe que está errado, mas ele tem uma paixão cega pela congregação cristã no Brasil. Eles fizeram uma divisão esquisita entre homem e CCB. Quando fazem alguma coisa errada, é o homem que está fazendo. Ué, mas quando as coisas estão certas, é a obra, é a graça. Não existe isso. Lá, todas as igrejas são governadas por homens. Se aquela igreja está indo mal, é os homens que estão nela que estão fazendo as coisas má. Não existe essa divisão. Então o CCBano, ele criou uma ideia de que a instituição é algo sagrado. A instituição é a graça, ela é algo, sabe, maravilhoso e majestoso. Nós temos que arrancar os homens de lá para nós santificar aquilo lá. Isso é idolatria. Está explícito ali a idolatria pelo templo e por aquela organização, né? Só eles que não enxergam isso, eles não têm noção. Mas detalhe, esse é um dos piores pecados da Bíblia, idolatria. É o que Deus mais se irrita. Irmão, se não tem mais Deus pergunta, abençoe. Só terminando. Tem pregação que dá até nojo, viu? Deus me perdoe, mas dá nojo. Não, hoje não, acabou, não tem mais. É só por Deus. Não tem condição. Qualquer um que entender um pouco de evangelho, ele é expelido da congregação. Ele é colocado. Não tem como você ficar mais lá dentro. É impossível. Gente, o irmão, e aquela análise que o irmão fez, aquele que pregou assim, que que nós somos uma parte de dentro. Meu Deus, esqueci. Foi o último. A impiedade, né? O ímpio, nós somos o ímpio por fora, por dentro, o santo, misturou tudo. Uma coisa assim. Ali, é que eu não quis comentar para não fomentar e não deixar mais irritado o CCBano. Olha para você ver. Tá bom, então perdoa. Eu vou explicar aqui para vocês. O CCBano acha que eu fui com tudo para cima. Eu ainda não fui. Esse negócio, essa dualidade que eles dizem que tem dentro de nós, que por conta da falta de interpretação bíblica ele fez isso, ele quer dizer que fora de mim é o homem da treva, dentro de mim é o homem da luz. Aí cria uma bagunça porque Cristo está elogiando uma conduta das pessoas das trevas.
Por que ele está falando isso? Porque a pessoa da treva, ela foi sagaz, ela foi inteligente, ela usou o recurso que ela tem para adquirir um favor lá na frente. É isso que Jesus está falando. Ele está falando, olha, vocês deveriam copiar isso que eles estão fazendo. Usa os seus recursos para conquistar ou ganhar um favor com Deus lá na frente. E isso acontece quando Jesus conta a parábola: vinde, eu estive com fome, você me deu de comer, eu estive com sede, você me deu de beber. Ou seja, você combina. O que Jesus está falando não combina. Aquilo entra. É óbvio, você não vai ser salvo por causa das suas obras, mas isso pode ser acrescentado como um galardão. Então Cristo está falando isso. Ele falou assim, olha, nesse ponto, os filhos das trevas são mais astutos do que vocês. Por quê? Porque eles sabem se virar. Ele viu que vai ter um problema lá no futuro e ele já está se preparando agora. É isso que Cristo está falando. Está mandando a gente ficar esperto e nos preparar. Você usar os recursos que você tiver para você ganhar um favor lá na frente, ganhar misericórdia lá no futuro. Eu posso citar diversas passagens bíblicas que apontam para algo que você faz aqui e o favor que você tem lá. Esse que eu no caso acabei de falar, que é Mateus 7, tem um outro que é Mateus 5, que Jesus fala, bem-aventurados misericordiosos, porque estes alcançarão misericórdia. O que Jesus está falando? Bem-aventurado aquele que usa de misericórdia agora para alcançar misericórdia lá na frente. Então Jesus está elogiando essa sagacidade. Agora, o que é que eu não quis apontar para não ofender mais, para não deixar eles mais aborrecidos? Isso é uma doutrina maçônica. Sabe aquela bola que eles usam, que é uma bola preta e é uma bola branca, que faz ela... Aquilo significa duas forças atuando, que é a força... Yang. É a força má e a força boa. Na CCB já foi pego diversos discursos maçônicos ali no meio deles. Diversos. Aquele que falou, não importa o Deus que você adore, você tem que adorar algum tipo de divindade. A maçonaria, ela trabalha com vários tipos de divindades, para dizer que respeitam todas, né? Para dizer que você não importa qual que é o seu Deus, aqui nós respeitamos todos. Então, aquele discurso está misturando essa guerra dentro de você mesmo, que não é bíblico. Isso não existe. Nós somos maus e caídos. Quando Cristo nos converte, nos dá a mente dele. Acabou. A partir de hoje, os nossos desejos e tudo aquilo que a gente deseja é para Cristo, é para agradar a Deus. É isso que Cristo está falando, que é os filhos da luz. Os filhos da luz, eles produzem coisas para a glória de Deus, aquilo que agrada a Deus. É essa a diferença, que a gente cai, mas hoje a gente cai e a gente fica aborrecido, a gente se arrepende, aquilo entristece. É a prova de que você não pertence mais àquele pecado. Aquele pecado, ele não produz mais prazer em você. A prova de que você agora está liberto dele, tá? Então Cristo, ou seja, o homem destruiu a pregação. Uma passagem bonita, ele já fez isso diversas vezes, mas por quê? Isso tudo por causa eles estão no alto da arrogância, da falta de humildade, de pedir perdão e falar, a partir de hoje nós vamos estudar os textos e vamos trazer uma passagem estudada para não falar nenhuma bobagem, porque tem que ter responsabilidade para não ensinar errado o povo. Porque tem gente que vai embora guardando aquilo no coração e começa a pautar a vida deles naquilo que ele aprendeu, que está errado. Dá uma confusão mental, irmão Josafá. Aquilo que eu comentei, você fica perdido. Exato. Aquilo é qualquer coisa, menos uma pregação cristã, aquilo lá. Eu fico olhando aqui e falo, meu Deus, gente, chega a dar vergonha. Eu falo, meu Deus, se alguém de outras igrejas... É porque eles não assistem os cultos da CCB. Mas se você parar para assistir, você vai falar, rapaz, que discurso esquisito é esse que eles fazem? Porque, presta atenção, nunca eles abrem a Bíblia focando em falar em Jesus. Nunca. Tudo para ele é virado para a própria CCB ou para o próprio CCBano. É para fazer abordagens, para prometer coisas, né? Bom, gente, eu vou encerrar aqui. Aí, se vocês quiserem fazer perguntas, vocês podem seguir depois, só para a gente não ficar... tá Deus bom. abençoe a todos. Deus abençoe aqueles que estiverem cansados, tá? Pode já ir descansar. Eu vou ficar...